Oi, amores! Hoje, nessa sexta-feira maravilhosa, nós vamos aprender sobre logística e embalagem, rotulagem dos nossos produtos alimentícios. Vem comigo. Começando sobre o tópico embalagem, é importante mencionar que não é apenas um recipiente, né? É o primeiro ponto de contato, de análise e a principal barreira de proteção daquele produto, né? Daquele alimento que está ali condicionado. E aí é muito importante também que a gente preste atenção no design funcional, no caso de empresas, né, que possam produzir designs funcionais a fim de garantir a integridade física e térmica do alimento, sustentabilidade, uso de materiais sustentáveis, biodegradáveis, recicláveis, é algo essencial no mercado atual. Hoje em dia a gente pode ver, e a gente já analisou aqui no canal, né, sobre inovação na área dos alimentos, das indústrias alimentícias, e eles estão cada vez mais colocando como ponto de destaque a sustentabilidade, né. E também inteligência de dados, uso de QR codes ou etiquetas RFID para transformar a embalagem passiva em um ativo digital. Porque aí o consumidor vai poder ter acesso a informações que não estão ali naquela embalagem, mas que são fundamentais pro, para que quem vai comprar, né, quem vai consumir aquele alimento, possa se integrar aquelas informações. Né? Então, é fundamental. Outro ponto, logística, é onde a eficiência encontra a agilidade, né? O foco aqui é a movimentação inteligente, então precisamos do ponto da rastreabilidade em tempo real, monitoramento de rotas e status da entrega, e o consumidor ele precisa, né, desse tópico, desse aspecto, da forma mais eficaz possível. Eu vejo muitos produtos em alguns mercados, né, ou em algumas lojas virtuais que estão em outras partes do Brasil e o rastreamento ele não é eficaz, né? Tem lá uma data prevista na hora chega antes ou depois. E a gente não consegue acompanhar direitinho. Então é muito importante analisar exatamente o que está sendo ali rastreado, como está acontecendo esse processo, né? Enfim, da melhor forma possível. Cadeia de frio, né? Garantir que alimentos perecíveis possam estar condicionados na temperatura ideal, correta, vital para a segurança alimentar do consumidor. E last mile, né? Que é a otimização da última milha para reduzir custos e tempos de espera. Informação é de fundamental é, importância, é um diferencial competitivo hoje em dia, né? É o que vai transformar uma operação logística em uma estratégia de negócio, onde vai apresentar transparência para o cliente, por meio que ao ponto que o consumidor final vai saber de onde veio o alimento e como ele chegou até lá, né? Até o mercado, até ele. Gestão de estoque, redução de desperdício, food waste, né, por meio de dados precisos para validade e demanda, e Business Intelligence, né, que é BI, identificação de gargalos na operação e comportamento do consumo. Então, é de extremo destaque para a nossa produção, né. Um outro tópico relevante são sugestões de aplicação de slogan, né? Dependendo de onde você pretende usar sua marca, isso aí para quem é dono de indústrias ou empresas alimentícias, enfim, que estão focando nessa atualidade, nessa inovação, nessa modernidade e na saudabilidade, é, temos que ter algum cuidado com essa questão do slogan, porque vai chamar atenção, né? A primeira imagem visual, imagem do pro consumidor analisar, o primeiro tópico visual que ele vai prestar atenção, então já vai fazer muita diferença, certo? Depois de ter falado de forma ampla sobre os tópicos que vamos aprender nessa videoaula hoje, iremos agora adentrar especificamente em cada um deles, começando pela embalagem, que, como eu falei para vocês, ela precisa ser muito mais do que um plástico ou um papelão. Ela ali é o condicionamento daquele alimento, então ela precisa estar com total inovação, né, naqueles tópicos que eu pontuei, e ali, dependendo do produto, temperatura ideal, certo? Bom, vamos entender e conhecer sobre a classificação por função. São curiosidades, tá? Eu aprendi de forma mais didática na escola, na base técnica, há 2 anos, mas eu queria compartilhar aqui como forma de curiosidade para vocês também. Né? Bom, a gente tem alguns tipos por função, onde ela atua, primária, secundária e terciária. A primária é o que toca o alimento, né? Por exemplo, um pote de iogurte, o saco do vácuo de carne, precisa ser inerte e segura. A gente também tem a secundária, que agrupa as primárias, né? Por exemplo, a caixa de papelão com 12 iogurtes. E aí o foco vai ser na exposição e na marca. E temos a terciária, que é a questão da logística, paletes e filmes de proteção para grandes volumes. Foco em resistência e empilhamento. Também temos tipos de embalagens por material e tecnologia. Embalagens ativas, que estão cada vez mais em alta hoje em dia. Elas interagem com o conteúdo para estender a vida útil, né? Que a gente chama de shelf life, com absorvidores de oxigênio, sachês, camadas internas que impedem a oxidação. Lembrando que a oxidação é um dos maiores fatores para a modificação físico-química do alimento. Emissores de antimicrobianos liberam substâncias naturais que retardam o mofo e bactérias. Controle de umidade mantém a crocância de snakes ou a maciez de pães, né? Enfim, ali vai depender do produto. Embalagens inteligentes são as que carregam informação, indicadores de tempo, temperatura, etiquetas que vão mudar de cor e se o produto esquentou demais durante o transporte, isso é muito importante. Sensores de frescor, né, detectam a liberação de gases como etileno ou amônia, que indicam que o alimento está estragando. NFC e QR Codes permitem que o consumidor use o celular para ver a certidão de nascimento ali do produto, entre aspas, a origem de como ele foi produzido, como foi a logística, o rastreamento, então, outras informações que não estão na rotulagem, é muito importante, tá? Como eu falei ainda há pouco. Embalagens sustentáveis, que a gente chama de eco-friendly,
Friedler. São essenciais para a imagem da marca e conformidade com leis ambientais, biodegradáveis e compostáveis. São feitas de amido de milho, mandioca ou bagaço de cana. Monomateriais facilita a reciclagem, por exemplo, usar apenas um tipo de plástico em vez de várias camadas colocadas que não se separam. E edíveis, que são embalagens feitas de algas ou proteínas que podem ser consumidas junto com o alimento. Tendências de design e logística. A vácuo, que reduz o volume e dobra a durabilidade, chama de skin pack. Atmosfera modificada, MAP, substitui ar por gases inertes, como o nitrogênio, né? Dióxido de carbono. Rígidas empilháveis maximiza o espaço no caminhão e evita quebras. E bolsas térmicas com iote, né, que mantém a temperatura e avisam via nuvem se houver desvio. O que deve ter aí na embalagem? Registro da marca, da fábrica, né, registro do lote e hora da embalagem, monitoramento via sensor do choque e a temperatura, alerta automático de vencimento próximo, evitando desperdício, feedback de qualidade e engajamento. São pontos de dados, né? Ainda há pouco eu apresentei para vocês pontos de destaque que deve ter ali na embalagem, que deve ser envolvidos na embalagem. Agora eu vou falar para vocês o que deve obrigatoriamente estar na embalagem, né? Itens obrigatórios. E foi uma luta. Nessa época eu lembro que a minha professora de embalagem e logística, ela colocava na discursiva, né? Era pra gente falar todos esses pontos na discursiva. E foram 2 provas assim. E eu lembro que eu sempre esquecia de um ponto. Aí ficava ali eu tinha acertado mais ou menos. Né, meio ponto que eu tinha ganhado ali na discursiva. Eram 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas. E uma delas tinha sobre o que deve conter numa embalagem de forma obrigatória. Porque tem de forma obrigatória e tem de forma facultativa, né? Que eu vou falar só as obrigatórias pra vocês, que é importante. E aí eu sempre perdia algum ponto na minha cabeça que eu tinha que colocar e ficava mais ou menos. Mas enfim, é um ponto curioso. Para que um alimento seja comercializado legalmente no Brasil, precisa ter ali a rigidez na Anvisa, né? A fim de da aprovação da melhor forma possível. E aí precisamos que a embalagem contenha a denominação de venda, o nome real do produto, por exemplo. Mistura láctea, é diferente de leite condensado. Então, deve estar ali na fase principal. Lista de ingredientes, né? Listados em ordem decrescente, que o que vem primeiro é o que tem em maior quantidade. Então, lote e prazo de validade, essenciais para a rastreabilidade. Lembrando que nós consumidores, precisamos analisar todos esses pontos quando a gente for comprar um produto, tá? Conteúdo líquido, o peso e o volume real do alimento sem a embalagem, origem e dados do fabricante, nome e endereço e CNPJ da empresa responsável, tabela nutricional, muito fundamental também, informações sobre calorias, carboidratos, proteínas, gorduras, sódio e fibras, alertas de alergênicos, avisos em destaque como contém glúten, alérgicos, contém leite, e hoje a gente vê muito, tá em alta, né, nas embalagens, alto teor de gordura, alto teor de açúcar adicionado, alto teor de sódio, enfim. Então, que bom que as indústrias estão se despertando cada vez mais para a saúde do consumidor, né? Graças a Deus estão em grande avanço, não só em questão de produtividade, mas também sobre saudabilidade. E uma andando do lado da outra, da indústria de alimentos. E rotulagem nutricional frontal, né? Que é uma nova regra, inclusive. A famosa lupa preta indicando se o produto, como eu falei para vocês, tem alto teor em açúcar adicionado, alto teor em gordura saturada, nessa gordura é gordura saturada, ou alto teor em sódio. Então, isso é novo, por isso que tá em alta, né? Realmente, antigamente não tinha. Até quando eu estudei, não tinha. Então, precisamos nos atentar a esses pontos, principalmente sobre a questão do lote prazo de validade, lista de ingredientes, conteúdo líquido, tabela nutricional, alerta de alergênicos e rotulagem nutricional frontal, que é a questão do alto teor de alguma coisa, né, de algum tipo de ingrediente. Como o consumidor deve analisar um checklist de compra? Antes de você levar o produto, faça essa análise rápida que é dividida em 3 partes, 3 frentes. Vamos lá, primeiro, análise da integridade, que é segurança alimentar. Latas, nunca compre latas estufadas, que é sinal de bactérias perigosas. Nunca compre latas amassadas, que podem liberar metais no alimento, ou enferrujadas. Parece óbvio, mas muitas pessoas precisam escutar novamente, né, esse ponto de atenção. Plásticos e papelão. Verifique se o lacre está intacto, né, se não há ali nenhuma aberturinha, que alguém ali, sem querer, abriu, e aí ficou alguma rachadurazinha, alguma abertura, algum amassozinho, alguma coisa do tipo, ou furos, né, ou umidade excessiva que possa indicar má conservação. Aí vai pro lado aí do físico-químico do alimento. Congelados, evite embalagens com muito gelo por fora ou amolecidas, pois isso indica que o produto descongelou e que está ali perdendo seus nutrientes, né, e foi congelado novamente, só que já com essa redução nutricional evidente, tanto que ela já está notória lá na embalagem. Então, já é um ponto de alerta. Depois, outra fase que a gente tem a análise nutricional, regra dos 3 primeiros, olhe os 3 primeiros ingredientes da lista. Se forem açúcar, gordura e os nomes químicos complicados, né, o produto é altamente processado. Os 3 primeiros nomes. A lupa. Use a rotulagem frontal como filtro rápido. Se tiver a lupa em alto teor de alguma coisa, tente comparar com uma marca que não tenha. Então, assim, alto teor em gordura saturada. Procure produtos daquela mesma linhagem que possam ser mais saudáveis. Existem indústrias promovendo isso. Então, não custa nada. Sódio e fibras. Compare a tabela nutricional entre marcas. Menos sódio, mais fibra, geralmente eu digo um produto melhor.
Não tenho preguiça, tá, gente? Na hora de ir ao mercado, eu tô com preguiça, vou pegar qualquer coisa. Se tiver alto teor de sódio, eu não tô nem aí, eu vou comer rapidinho, tem que viver mesmo, vai com esse pensamento, tá? O melhor não vá. Fiquei com ironia ainda há pouco. Vá no sentido de se você quer passar mal, né? Se você quer prejudicar a sua saúde. Eu espero que não. Então, eu preciso motivar pra saudabilidade. Não, se for pra ir ao mercado, no momento que for ao mercado, não tenhamos essa impaciência, porque a gente precisa comparar produtos, precisamos analisar a rotulagem, né? Não vamos confiar nas indústrias, não vamos confiar nos supermercados 100%. Vamos fazer nossa parte de consumidor também, tá? Instruções de conservação. Veja se você tem condições em casa para conservar aquele determinado alimento. Por exemplo, manter refrigerado, se a sua geladeira ali, ela é capaz de suportar tal temperatura, enfim. QR Code, se a embalagem tiver, escaneie. Muito importante. Marcas modernas usam isso para mostrar de qual fazenda veio o ingrediente, como foi a produção, o trajeto logístico. Informações que a gente precisa saber. O que a embalagem diz? Integral. O que você deve conferir na lista? O primeiro ingrediente deve ser farinha de trigo integral ou similar. Então, o produto que tem lá, integral. Você precisa lá na parte da lista de ingredientes e o primeiro produto deve ser farinha de trigo integral. Para poder ser algo verídico, tá? Aquele produto é verídico quanto à embalagem e a produção. Zero açúcar. O que você deve conferir na lista? Verifique se há adoçantes artificiais ou nomes como maltodextrina e xarope. Sabor, fruta. Veja se contém a fruta de verdade ou apenas aromatizantes. Caseiro. Confira se a lista de ingredientes é curta ou cheia de conservantes, o que anula o caseiro. Então, isso que eu falei pra vocês, essas orientações vão contra o que está na embalagem frontal. Então, é por isso que é importante a gente estar, como consumidor, estar atentos a esses imprevistos, né? Bom, meus amores, espero que vocês tenham entendido, gostado desse conteúdo. Se tiverem dúvidas sobre isso, coloque aqui. Tem certeza que tem várias curiosidades que geram, né? A partir do momento de análise de consumidor. Eu mesma tinha várias e graças a Deus eu consegui tirar no meu curso de base técnica no ensino médio. E estou pronta para ajudá-los da melhor forma possível. Um beijo, até sexta-feira que vem. Lembrando que esse vídeo aqui é o último, né, do projeto imersivo de Food Facts Essencial. A gente vai continuar com esse projeto. Porém, com pontos mais... não vai ser de forma aprofundada, como foi agora, desde o dia 21 de novembro. Vamos voltar daquele estilo lá do início. Então, coloque aqui sugestões de conteúdos que vocês querem ver de alimentos no canal. Beijo, até sexta-feira que vem.